Na cidade do Salvador vivem mais de 100 meninos, muitos órfãos, que moram no velho trapiche abandonado. Ali, entre restos de madeira e velhos barris, eles aprendem a sobreviver num mundo de violência e miséria. Garoto abandonado na Bahia, é capitão de areia, é capitão de areia, é capitão de areia. Esses são os Capitães da Areia, meninos que, abandonados pela sociedade, buscam nas ruas a única vida que conhecem. Publicado em 1937, Capitães da Areia é uma das obras mais importantes de Jorge Amado, um retrato vívido e comovente da infância perdida nas ruas da Bahia. Hoje vamos explorar as características dessa obra literária, o contexto social em que foi escrita e como ela ressoa até os dias atuais. Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912, no sul da Bahia, em uma fazenda de cacau. Desde jovem, ele mergulhou no universo literário e publicou seu primeiro romance, O País do Carnaval, em 1931. Amado tornou-se um dos mais importantes escritores brasileiros, conhecido mundialmente por suas obras que retratam o povo, a cultura e as desigualdades sociais do Brasil. O escritor teve uma vida marcada pela militância política e foi perseguido por suas convicções. Mas mesmo no exílio, sua escrita não parou e ele continuou a dar voz aos marginalizados da sociedade brasileira. Através das páginas de Capitães da Areia, Jorge Amado nos transporta para o cotidiano difícil e brutal dos meninos de rua, que apesar das circunstâncias, encontram força na união e solidariedade entre eles. A cidade de Salvador, com suas praias, becos e ruas coloniais, torna-se não apenas o cenário, mas também uma personagem silenciosa, testemunha de suas lutas e aspirações. O contraste entre a beleza natural da cidade e a dura realidade social de seus habitantes amplifica a desigualdade que permeia a obra. Pedro Bala, com seu espírito indomável e sua sede de justiça, surge como um líder nato, carregando a responsabilidade de cuidar do seu grupo. O seu nome, herdado de seu pai, um líder sindical assassinado, simboliza a continuidade de uma luta ainda maior, a resistência contra a opressão, mesmo que para isso Pedro Bala tenha que andar à margem da lei. A gangue dos Capitães da Areia vê nele não apenas um chefe, mas um amigo que entende suas dores e frustrações. Amado traça uma crítica social poderosa, revelando as falhas de um sistema que ignora aqueles que mais precisam. Ao colocar seus leitores frente a frente com as histórias de meninos como João Grande, Boa Vida e Dora, Amado humaniza os marginalizados, nos lembrando que por trás de cada crime existe uma criança com sonhos e desejos, muitas vezes soterrados pela miséria. Em meio à violência e ao abandono, o livro revela momentos de esperança, onde os meninos sonham com uma vida diferente, seja pela arte, pela religião ou pelo amor. Eles encontram pequenas brechas para resistir ao destino que a sociedade lhes reservou. Capitães da Areia é uma história de luta, de amizade e, acima de tudo, de resistência frente à indiferença. No final, Jorge Amado deixa uma questão no ar. Como podemos mudar o futuro dessas crianças? Afinal, os Capitães da Areia, mais do que personagens de ficção, são um reflexo de uma juventude real, abandonada à própria sorte, mas que ainda carrega dentro de si a chama da esperança. Jorge Amado utiliza uma narrativa simples, mas poética, criando assim uma narrativa acessível e ao mesmo tempo cheia de profundidade. A obra é marcada pelo realismo social, refletindo as injustiças e a desigualdade do Brasil da época. Realismo. Amado descreve com precisão o ambiente urbano de Salvador, retratando as ruas, os becos e o trapiche de maneira vívida. Personagens humanizados. Apesar de serem vistos como bandidos, os meninos são apresentados com suas qualidades, fraquezas e sonhos, gerando empatia no leitor. Denúncia social. A obra é uma crítica direta à sociedade brasileira, que abandona essas crianças à própria sorte, enquanto os altos escalões permanecem indiferentes. Quando foi publicado, o Capitães de Areia foi recebido com uma grande controvérsia.
Autoridades da época chegaram a apreender alguns exemplares do livro por considerá-lo subversivo. No entanto, críticos e leitores o enxergam como uma denúncia às injustiças sociais que permanecem acontecendo até os dias de hoje. Antônio Cândido. Antônio Cândido, um dos mais respeitados críticos literários brasileiros, não fez uma análise profunda e específica sobre Capitães da Areia, mas em sua obra Formação da Literatura Brasileira, ele discute o papel de romance social no Brasil e a maneira como a literatura pode se engajar com as questões sociais. O estilo de Jorge Amado, especialmente em obras como Capitães da Areia, representa essa vertente do romance social, criticando a desigualdade e a exploração, temas que eram centrais nas análises de Cândido. Robert Schwarz. Robert Schwarz é reconhecido por suas análises marxistas da literatura brasileira. Embora ele não tenha se concentrado especificamente em Capitães da Areia, suas análises da obra de Jorge Amado costumam apontar para um certo viés ideológico do autor. Schwarz acredita que, em algumas obras, Amado pode simplificar ou suavizar a complexidade da luta de classes e da marginalização social. Esse tipo de crítica poderia se aplicar a Capitães da Areia, em que alguns críticos acham que a vida das crianças de rua é idealizada em alguns momentos. Eduardo de Assis Duarte. Eduardo de Assis tem várias publicações sobre Jorge Amado, incluindo artigos sobre o papel do autor na construção de uma identidade social e cultural brasileira. Ele faz uma análise aprofundada de como Amado representa os marginalizados, especialmente em crianças e jovens, como protagonistas de histórias de resistência. Ele valoriza Capitães da Areia por sua denúncia social e pela maneira como Jorge Amado dá voz a esses personagens, mas também reconhece que a obra tem uma visão romantizada das crianças de rua. Alfredo Bozzi. Em sua obra História Concisa da Literatura Brasileira, Alfredo Bozzi discute a obra de Jorge Amado no contexto do realismo socialista, que foi uma corrente forte na literatura de Amado durante parte de sua carreira. Bozzi elogia o engajamento social do autor, mas também critica o fato de que em algumas de suas obras, incluindo Capitães de Areia, o foco político pode sobrepor-se à profundidade psicológica dos personagens. Para Bozzi, esse tipo de narrativa pode simplificar as situações complexas, enfrentadas pelos personagens marginalizados. Os pobres não tinham nada. O padre José Pedro dizia que os pobres um dia iriam para o reino dos céus, onde Deus seria igual para todos. Mas a razão jovem de Pedro Bala não achava justiça naquilo. No reino dos céus seriam iguais, mas já tinham sido desiguais na terra. A balança pendia sempre para um lado. Mais de 80 anos após sua primeira publicação, Capitães da Areia, de Jorge Amado, permanece como uma das obras mais relevantes da literatura brasileira. Ao retratar com sensibilidade e vigor as vidas de crianças e adolescentes marginalizados em Salvador, o autor deu voz àqueles que eram invisibilizados pela sociedade, denunciando a exclusão social e a violência urbana, que ainda são temas recorrentes no Brasil contemporâneo. O livro foi publicado em 1937, em plena era de Estado Novo, período de repressão e censura sobre o governo de Getúlio Vargas. Devido ao teor crítico da obra, muitos exemplares de Capitães de Areia foram queimados em praça pública em Salvador devido à sua mensagem passadas. Contudo, essa tentativa de repressão apenas reforçou o impacto do livro e solidificou a sua relevância tanto dentro quanto fora do Brasil. Traduzido para 49 idiomas e adaptado para o cinema, teatro e televisão, o romance transcendeu as barreiras culturais, levando sua mensagem sobre a proteção da infância e a luta contra a desigualdade para diversos países. Cada tradução e adaptação ampliou o alcance de sua denúncia, perpetuando a ideia de que crianças e jovens em situações de vulnerabilidade precisam de acolhimento e oportunidades, não de abandono. Nas últimas décadas, o legado de Capitães da Areia encontrou eco em movimentos sociais e projetos destinados ao resgate de crianças e adolescentes em situações de risco. Essas iniciativas refletem a mensagem de Jorge Amado. É preciso agir para garantir que todas as crianças tenham um futuro digno. Portanto, Capitães da Areia continua sendo mais do que um livro sobre o passado. É uma obra que fala sobre o presente e que, infelizmente, ainda se faz necessária em um Brasil que continua lidando com as consequências da desigualdade social.
A história dos Capitães de Areia permanece viva, instigando novas gerações a refletirem e agirem para um futuro mais justo. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, é capitão de areia, é capitão de areia.